Pessoal, tudo bom? Meu nome é Ideal Siqueira e estamos começando o Cuscuzeira. Quero explicar para você que já vem acompanhando a gente ficou 2 semanas aí devido a problemas técnicos sem apresentar o Cuscuzeira, que é o nosso material exclusivo, né, conteúdo exclusivo para o YouTube, e também a gente ficou também 2 semanas sem falar sobre o nosso conteúdo exclusivo para o Instagram, que é relembrando de alguns episódios do nosso feed. Para que você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós somos primariamente um canal de podcast. Então, se você quer escutar os nossos podcasts, você pode encontrar no Cashbox, no Spotify e no Deezer. É só pesquisar lá Cuscuzcast e você vai encontrar lá tudo que é assunto. O Cuscuzeira tem como princípio e proposta trazer temas, né, referente ao nosso feed, aos nossos episódios ou coisas que nos chamaram a atenção, e trazer cada vez mais para a nossa prática. A gente quer trazer justamente, passar a ideia de que falar sobre teologia é falar sobre vida prática. A teologia ela não está no campo apenas da academia, ela está no campo da vida, entendeu? E a teologia cristã muito mais, né? E a gente quer falar sobre isso. E também a gente quer falar, às vezes, sobre temas atuais, às vezes temas que a gente nem gostaria de estar falando aqui, como é o tema de hoje. Mas antes de falar sobre esse tema e apresentar o nosso amigo aqui, o Evaldo, eu queria pedir para que vocês ativassem o sininho da notificação, seguissem o nosso canal e também seguissem o nosso feed do podcast, né? Por que não? E seguir a gente lá no Instagram também, Cuscuzcast. Manda um alô lá pra gente, eu mando um alô por aqui, dá a tua impressão em relação ao tema, né? E falando aqui, é nosso primeiro Cuscuzeira com um convidado, geralmente só sou eu que falo, e aí eu trouxe o meu amigo aqui, o Evaldo que já participou de episódios com a gente. Tudo bom, brother? Bom dia, meu Beleza? mano, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom Boa dia, porque tu madrugada. não sabe a hora que os Depende do caras horário que a pessoa Pois tá é, assistindo. pois é, Mas, então. E assim, é aquela coisa, né? A gente vai falar de um tema que, assim, Martin Luther King, quando eu fui falar, eu até disse, eu não queria falar sobre esse tema, porque a gente vai falar sobre racismo, era uma coisa que não era uhum, pra gente mais falar. E a gente hoje vai falar sobre violência sexual, sim. né? Violência sexual, e aí vai abranger mulheres, homens, crianças, adolescentes, né? Então, assim, é uma coisa que eu não gostaria de estar falando, mas que é importante a gente falar aqui, né? Fala um pouquinho sobre você, para que a galera entenda por que você está aqui, né? Aham, aham. Meu nome é Evaldo, Evaldo Rodrigues, sou advogado, sou membro da Igreja O Farol, a mesma igreja do Ediel e da Renata. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu advogo nessa área, advogo numa ONG chamada Reaviva. E aí a gente já tem uma experiência razoável com, com crianças e adolescentes, sobretudo essa questão de abuso. A gente já tem alguns casos que a gente trabalhou e a gente vivenciou, né, na prática como é a situação, como é, é, toda a questão que envolve a criança e adolescente, a impunidade e tudo que envolve o assunto, né? Pois é. Para você não criar muita expectativa, a gente não vai falar acerca em si Sim. do aborto, mas vai ser impossível não comentar o fato que aconteceu no Recife há Uhum. 2 semanas, né? Há 2 semanas não, há uma Há semana, uma foi, semana, né? né? Foi há uma semana em relação à menina de 10 anos lá do Espírito Santo que teve que fazer aqui a cirurgia do aborto, vítima do estupro do tio. Né? Vale salientar que a gente está falando de 40% da vida da menina, porque a menina tem 10 anos. Com 6 anos ela sofre estupro, então 40%, perdão, da vida da menina ela sofrendo ameaça e sofrendo violência sexual. Né? O que é, assim, Evaldo, o que é que vocês têm deparado, quais têm sido os desafios para a criança, para o adolescente que sofre, ou para a mulher ou homem que Uhum. sofre abuso sexual? Então, não só como em Reaviva, como alguns estudos que eu ando fazendo, inclusive com alguns amigos e amigas advogadas, a gente tem percebido que a maioria dos casos é dentro de casa. Então, são pessoas da família, a maioria esmagadora, assim, 70% dos casos de abuso, de qualquer tipo de abuso. ah, o abuso físico é o que prevalece, mas o abuso sexual ele pode ser via internet, ele pode ser por palavras, ele pode ser por certas insinuações. Então são vários os tipos de abuso,
mas a maioria ele é realmente a questão física, a conjunção carnal ou qualquer tipo de contato inapropriado. E aí o desafio é esse, porque como é dentro de casa, ou é o tio, ou é o avô, ou a gente já viu casos do próprio pai, como é dentro de casa, como a gente vai chegar lá para descobrir a situação? Às vezes fica mascarado, como o caso dessa menina, que aconteceu durante 4 anos e agora todo mundo vem falar, todo mundo vem opinar, mas durante esses 4 anos de abuso, o que foi que aconteceu? Só veio à Cadê tona o, quando ela ficou grávida, né? a Constituição fala que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade civil cuidar das nossas crianças e adolescentes. Cadê o Estado? Não só o Estado do Espírito Santo, mas tudo que envolve o Estado, polícia, justiça, tudo. Cadê a sociedade civil? Isso inclui nós como cristãos. E cadê eh, a própria família dessa menina, a família extensa, os outros familiares e tal, que ninguém falou nada, ninguém descobriu, ou quem descobriu ficou calado. Até porque o cara já tinha envolvimento com crime e estava com medo, É, provavelmente, e né? aí, claro, as investigações vão dizer, mas o cara já estava falando que, manda fazer exame com o outro tio e outro parente lá. Então, uma possibilidade é que ela era abusada por outros entes da família além dele. E aí, cadê todo mundo nisso? Mas depois que a situação foi dada e depois que chegou a esse ponto, de uma menina de 10 anos ficar grávida e a menina ter sua vida esgarçada assim, porque divulgaram onde ia acontecer o procedimento, divulgaram o nome da menina. A menina vai ter Divulgaram o um endereço, né? endereço. Aí ela Nossa. vai ter que mudar de escola, ela vai ter que. A gente já viu casos anteriores que o próprio médico do Cisão falou, que teve menina que fez isso e divulgaram e tal, ela teve que mudar de nome. Estão cogitando ela mudar de nome É, agora, né? Estão cogitando ela mudar de nome e de é. endereço, E né? aí eu não quero nem entrar no assunto aborto, porque seria um tema. Não é uma coisa preto e branco. É um É, debate que está posto e assim, e eu acho que a gente pode falar do ponto de vista da gente, mas a gente precisa ouvir mulheres também, a gente precisa ouvir todo mundo. Mas sobre essa questão em si, eu acho que o nosso papel como cristão era entender a circunstância, a situação e, sobretudo, dar amor, carinho, acolhimento para essa menina. Eu acho que faltou isso, ao invés de apontar o dedo acusador, a gente acolher, até porque ela é vítima. uhum. A gente não pode mudar, inverter a situação, até porque mais do que essa questão de que pessoas foram lá para acusar e para supostamente orar para que não acontecesse o procedimento, a gente vê e viu que tem objetivos políticos, né? Sim, sim, Que sem aí a dúvida. gente pode. Sem dúvida. Inclusive, tu falou aí dessa questão de orar, né? A gente, e você falou também de sociedade civil e envolveu nós cristãos. E aí, assim, a gente fala dessa questão de igreja, a gente fala que a gente viu que o pessoal lá tentou orar, Uhum. não queremos julgar as Sim, intenções, sim. mas fica no ar e fica esquisito, fica grotesco algumas coisas, né? Minimamente grotesco. Mas eu queria saber assim de você, na sua opinião, como um advogado que milita nessa área, Sim. né, que não é uma área fácil, é, como é que a igreja ela pode ajudar isso, né? Como é que a igreja pode, em vez de orar para que não ocorra o aborto, sim orar e agir de maneira preventiva, né? Como é que ela pode? É. Não, e assim, claro que a gente sempre pode evoluir e, e eu acho que nem todas as igrejas têm essa consciência, como infelizmente a gente viu pessoas indo para a porta do hospital orar sobre essa questão. E assim, obviamente teve pessoas que foram manipuladas a isso, pelos cabeças que estavam ali, mas infelizmente a gente vê, como a palavra diz, que o povo sofre por falta de conhecimento. E aí você ir orar por uma situação totalmente absurda dessa. Então é uma falta de contextualização, de entendimento, de compreensão do que está acontecendo. Mas a igreja também
ela é muito atuante nessa questão e eu acho que faz parte, inclusive, da tua vontade nesse Cuscuzeira. Incentivar e fomentar isso, que a igreja se envolva cada vez mais, mas a igreja fomentar que a criança e o adolescente sejam protegidos. Então, tem atuações como da Visão Mundial, que dá o curso de treinamento do Igreja Segura, tem outras situações no país, e se a gente for Brasil afora, vai ter exemplos de curso de preparação que capacita a igreja para como ela deve atuar em relação às crianças e adolescentes, como ela deve orientar os pais e as mães, como ela deve estar em contato com a escola, porque a escola é um lugar essencial nesse cuidado, porque, como eu disse, o abuso ele acontece em 70% dos casos dentro da família. Então, se eu delegar só à família os cuidados, mas que incoerência é essa? O lugar de abuso, a maioria dele, é na família. Então, eu preciso de uma escola forte que traga uma orientação sexual, e aí não é sensualizar a Sim, infância, sim. como muitos manipulam, mas é uma educação sexual que a criança entenda onde ela pode ser tocada, quem pode tocar ela, quem não deve tocar ela, onde ninguém deve tocar ela, para que Uhum. ela esteja alerta e entendendo o funcionamento do próprio corpo dela. É interessante também observar que não todos, mas boa parte dessas pessoas que vão no intuito de orar tem uma dificuldade enorme de se tratar isso na igreja, justamente achando que isso é sensualizar. Você não acha que o não falar sobre sexo dentro das comunidades de fé, ou ter uma dificuldade enorme de falar sobre isso, também atrapalha na nossa concepção em relação a esse tema? Sem dúvida, porque quando a criança ou adolescente não está bem informado de como as coisas realmente são, se não é a família que orienta bem, se não é a escola, se não é a comunidade de fé, vai ser alguém. E aí o abusador vai ensinar da forma que facilite o abuso. Então ele vai manipular a criança e vai dizer: não, isso é normal, aceite, vai ser bom, ou qualquer coisa do tipo, para que a criança silencie, porque vai estar em estado de choque, ou fique com medo, porque ele vai ameaçar de todas as formas possíveis, mas porque a criança não vai ter a informação que ela precisa para ter a autodefesa. É Claro que em verdade. muitos casos a força bruta faz parte e mesmo tipo não é achar que só a criança saber é o suficiente para isso, porque você não combate e não previne o abuso sexual só com isso, Uhum, mas isso faz parte também. uhum. É interessante isso, né? É interessante porque parece que existe uma confusão no sede de justiça que a Bíblia diz. A gente luta, eu estou dizendo a gente, mas assim, há uma confusão nisso porque eu vou lá orar para que a minha moral evangélica seja estabelecida numa nação não evangélica, num Uhum. estado laico, né? E ao mesmo tempo eu não luto pela prevenção do crime, né? Que antecede, que é o que precede, que é até o papo aqui. É o crime que precede, né? Ninguém olhou, ninguém foi orar e fazer Exatamente. vigília na delegacia para que É? Deus pudesse capacitar o grupo de investigadores para encontrar o criminoso. Sim. Eu acho isso muito confuso. Na É, minha cabeça parece que eu tenho essa confusão. é. E assim, volto a dizer, a nossa posição contra o aborto não é a favor, tá? Mas o que a gente está questionando aqui é a confusão que se tem sobre o que é violência sexual ou não. E às vezes, de repente, a gente começa a se deparar com pessoas que estão culpando a menina, uma menina de 10 anos, porque ela tinha vida sexual ativa. Baseado no que ela tinha vida sexual ativa. Sim. Você falou dessa questão das ameaças. Lá no Reaviva, por exemplo, vocês já se depararam com a situação assim de ameaça de crianças que estavam ameaçadas, sofrendo violência sexual? Sim, sim, o tempo todo assim, a ameaça ela se dá de todo tipo. E
a ameaça se dá quando a menina entende que está alguma coisa errada, mas quando o abuso é desde cedo, a menina não tem nem a força de questionar ou de colocar para fora e dizer, olha, isso está acontecendo comigo, porque aquilo é tão sucessivo, é tão predador, é tão violento que ela trava. E aí aquilo acontece repetidamente. E a gente teve casos de menina que era abusada, e aí isso desumaniza, ele tira a identidade da menina, ele é uma violência tão grande, tão profunda, que eu como homem não posso explicar, eu que bem não louco. passei por isso, mas eu só posso imaginar assim, tentar entender, vou ficar tentando entender, eu não vou conseguir entender, mas que retira tudo de autoestima, de valor próprio, de acreditar que ela é uma criança amada. Isso tudo é roubado. Sim, verdade. É interessante que isso corre também o risco da menina, da criança, achar que é normal, porque pegou de cedo, né? E eu quero até, e quando a gente acha que o pecado é normal, tem um problema muito sério. E eu falo assim pra você que pode estar assistindo esse vídeo, você pode estar até indignado, é uma opção sua, não tenho nenhum problema em você estar indignado, mas pense no seguinte: se você que está vendo esse vídeo, você está observando, você está achando que essa menina ela não deveria ter essa coisa toda porque ela tem uma vida sexual, eu vou dizer assim, na sua cabeça como cristão, é normal uma criança ter vida sexual? Será que você não está começando a achar esse pecado normal? Então, o que eu quero dizer para vocês, o problema também não é o ato do pecado, o problema é quando a gente começa a achar que é normal. Ah, é normal ter vida E que sexual vida ativa. sexual é essa? Que uma criança de 6 anos é abusada. Não, Criança não não tem tem vida como, sexual. entendeu? Criança é abusada. Exato, exato. Não tem como ter vida sexual. Não. Então, assim, pare para notar que numa declaração dessa você pode estar achando normal o pecado. E tanto, Ediel, desculpa te interromper, Não, que tranquilo. até a lei penal, até os 14 anos, mesmo que haja entre muitas aspas, um consentimento, a lei entende que é abuso, porque criança não dá consentimento. Ela é calada, ela é ameaçada, ela é coagida, porque ela entende na circunstância ali que se ela não ficar na dela e ter que aceitar, ela pode ser morta ou qualquer coisa do tipo. Mas criança não consente nada, criança não tem vida sexual, né? É verdade, pois é. Olha, eu quero agradecer muito. A gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram do Reaviva, o Instagram de Evaldo também, se você quer tirar dúvidas e conversar com ele, pode trocar uma ideia, tá certo? Eu nem perguntei isso pra ele se eu podia fazer isso, Pode. mas eu peguei ele Tem agora. que perguntar não. Eu quero pedir para que Deus esteja abençoando você, se você professa a mesma fé que a gente ou não, entendeu? Se você professa a mesma fé que a gente e concorda ou discorda, deixa o recado, entendeu? A ideia é a gente não criar uma definição, até porque quem cria definição é o fundamentalista religioso. A nossa definição é pautada no que o Evangelho nos diz, que a Bíblia nos diz. Então não é o que nosso líder diz, entendeu? O nosso líder é Jesus, né? Nosso líder principal é o próprio Deus. Então a gente está mais preocupado com o que Deus diz para a vida da gente. E com isso a gente também não quer dizer que a gente não tem que ser obediente às autoridades, mas a gente também não tem que seguir cegamente essas autoridades, né? A gente tem que olhar orando, olhar em amor e ao mesmo tempo em amor a essa autoridade e ao grupo que essa autoridade manda, nos pontos que ela tiver equivocada e afastada do evangelho, a gente sim lançar o nosso protesto. Então eu quero dizer para vocês, me despedir, agradecer mais uma vez, Prazer é Evaldo, meu. Tamo né? junto. Quero ver se a gente faz mais isso outras vezes, chamando mais gente, assim. É bom, rapaz, tô gostando disso aqui, divide um Bate-bola, pouquinho, né? é um bate-bola, é massa, entendeu? E a gente traz uns caras que conhece do assunto. Eu não conhecia, eu trouxe um cara que conhecia, entendeu? Então, Deus abençoe e semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta com outro tema, ou espero que seja um tema mais suave, um tema mais agradável. Tchau, tchau, gente.